Edson Lemos, boa noite. Fala, meu amigo, irmão Evandro, como é que você tá? Tudo bem, meu amigo? Tudo bom, cara? Vamos aí para mais um Dois no Jardim, falando hoje sobre gramados, né? Isso mesmo, assunto sempre interessante, né? O pessoal busca muito, pergunta muito a respeito, né, Evandro? É um assunto muito gostoso de falar. Exatamente. E lembrando que agora estamos em pleno verão, chuvoso, e a grama cresce demais. Então, esse assunto, pessoal, nós iremos dividir em dois programas. Hoje nós falaremos um pouquinho da história dos gramados, os tipos de gramas disponíveis aqui no mercado nosso e como preparar a sua área e os seus terrenos, seu solo para fazer o plantio do gramado. E no segundo programa, né, Edson, nós vamos falar sobre manutenção de gramados. É isso aí mesmo, né? Isso aí. E já começando, Evandro, a gente tem uma cidade grande, bem conhecida, né? Chamada Gramado, lá no sul. E sabe por que tem esse nome aí, Evandro? É porque Não sei, no início, né, os tropeiros, tem muito tropeiro lá no sul, né? E o pessoal passava muito por aquelas bandas, aquelas steps lá e tudo mais, e tinha realmente um descampado bem grande de gramado lá, né? E era caminho deles ali. Então, a partir dali, o pessoal começou a gostar daquela situação, ver que tinha, era mais plana a região e tudo ali, né? E começaram a se estabilizar ali, e deram o nome de Gramado justamente por isso, que tinha um campado muito grande ali, de uma grama, de uma relva bem grande ali, né? Aí dali surgiu a cidade de Gramado, que hoje é um lugar muito bonito. Quem não conhece, pessoal, visite, que vale a pena, né, Evandro? olha aí que bacana, hein? Puta dica bacana. É isso aí. E os gramados, né, Edson, eles são muito utilizados em jardim, na parte de questão estética, questão estrutural, acabamento, né? Geralmente o gramado, todo jardim geralmente tem um gramado, por menor que seja, ou grandes extensões. E hoje em dia também muito em voga, né, Edson? Gramados em parques, em praças e gramados esportivos, que o pessoal aí, além do famoso e conhecido futebol, mas também a gente tem outras atividades na grama, que também é utilizado com gramado esportivo, o polo mesmo, equestre, né? É usado aí com gramado, com grama bermudas, que é uma grama, a gente já vai comentar já aqui. Mas, Edson, sem mais delongas, vamos lá colocar na tela aqui algumas espécies de grama, né? Pessoal, lembrando que não tem todas as gramas aqui, mas as principais, né? Você lembra de mais alguma? Aqui estão as principais, né? Não, então, as mais usuais aí mesmo são essas daí. Faltou a grama coreana e tudo mais, mas essas são umas coisas mais perfumaria, vamos dizer assim, né? As principais Certo. estão aí. Pessoal, vamos lá rapidamente, então, comercialmente falando, no Brasil e na região nossa aqui de São Paulo, essas são as principais gramas que a gente costuma encontrar no mercado. Vou passar aqui algumas características rápidas, né? Tem a grama esmeralda, que acho que é a campeã de uso, né? Pelo menos aqui para nós é que basicamente aí hoje em dia, né, quase que 80% do uso é essa espécie aqui, não é? E ela é muito aqui da região sudeste até o norte. Ela é bem utilizada mesmo, a esmeralda. Aguenta muito o tranco para nós aí, né? Pisoteio, a poda. Então, uma planta, uma grama realmente muito usual. Detalhe, pessoal, ela é planta de pleno sol, tá? Uma grama de pleno sol, tá? Ela não suporta sombra. Isso, exatamente. Uma grama muito usada, bem rústica, bem rústica. Na sequência aqui nós temos a grama São Carlos. A grama São Carlos ela suporta um pouquinho mais de áreas sombreadas, não tanto igual a Santo Agostinho, a gente já vai falar aqui, mas é uma grama muito macia. Para você andar descalço, não sei se você já teve essa experiência de andar descalço na São Carlos, para mim, para ter em casa, é a grama mais macia, mais gostosa que tem, eu acho. Um verde bem escuro, né? Folha mais larga, lisa. É engraçado, né, Ivone? Assim como nós já falamos em outros programas, assim como roupa, né? As plantas do paisagismo tem uma moda também, né? E o pessoal do mundo fala que a São Carlos é tida como planta, como uma grama dos anos antigos, nossos avós que utilizavam grama São Carlos, hoje em dia não mais. Mas não tem isso, não, né, pessoal? Conforme a tua vontade, conforme o uso que vai ser feito do local, que a gente indica uma grama ou outra, né? Não tanto por modismo, não tanto por isso, né? Mas pela facilidade mesmo do uso no local. Exato. E a São Carlos, pessoal, ela é uma grama, então, que ela suporta um pouquinho mais de áreas sombreadas, né, embaixo de uma árvore, alguma coisa, desde que não seja sombra contínua. Sombra contínua, nenhuma grama dessas aqui suporta. Temos que mais, menos, mas, assim, aquele sol meio filtrado, ela aguenta mais do que a esmeralda, a folha dela é mais larga, porém, é uma grama muito mais exigente em rega. Então, quando chegar lá, aquela época do ano que não chove, obrigatoriamente você vai ter que molhar, que senão você corre o risco de perder o seu gramado. Mas aí
Se você não tiver como regar e tiver um sol quente muito forte, você pode usar a nossa terceira espécie aqui, a grama batatais, também conhecido como grama Mato Grosso. Que mais você conhece dela aí? Grama caipira. É grama caipira, então é a grama que mais existir do Brasil mesmo, né? Uma grama que nasce espontaneamente, né? Você vê nos pastos, geralmente, que estão lá no o gado, tá movimentando ali, só gramas batatais, né? Então, grama bem rústica. Tempos atrás, ela é usada muito, inclusive, até para cobrir barrancos, essas coisas e tudo, né? Só que, pessoal, até em autoestrada mesmo, só que hoje foi substituída pela esmeralda, porque a esmeralda, o enraizamento é muito forte, né? Ela contém muito barranco, essas coisas, erosão, a esmeralda suporta, né? Já a batatas não tanto. E tanto é que ela não, ela não tem um valor muito comercial. Tanto é que as outras gramas, como são Carlos e Esmeralda, ela é retirada em placa, bonitinho e tudo, em rolos, né? Até. A batatas não, ela é arrancada na enxada mesmo. Então, ela é espalhada, como vem do pasto, ela é arrancada de enxada e espalhada para poder rebrotar e conseguir se alastrar. Exato. É uma grama que, comercialmente falando, né, não tem esteticamente falando, é difícil trabalhar com ela. Mas para grandes áreas, né, aí no interior do estado, a gente consegue ainda uma grama num preço um pouquinho melhor. Preço muito Ela bom. não é cultivada, né? Ela nasce espontaneamente em pasto, em várzea aí. É também chamada de grama de pasto, viu, Carioca? Eu me lembrei disso daí. A nossa quarta candidata aqui é a Santo Agostinho. É uma grama que suporta muito bem a área litorânea. Alô, ali, você que mora aí no litoral, essa aqui é a melhor espécie para se ter, que ela suporta mais a salubridade de água, da maresia, do ar, e também suporta áreas mais sombreadas um pouquinho, mas não nunca sombra contínua, Carioca. Já trabalhou com ela? Eu trabalhei algumas vezes só, viu, Edson? Nesses anos todos, não é muito comum aqui para nós, não. Não, não é como o pessoal utiliza mais em área litorânea mesmo, né? Eu cheguei a fazer uma residência lá em Maresias e nós usamos a Santo Agostinho. Ela está maravilhosamente bonita lá. Realmente se adapta bem à salinidade do local, se desenvolve bem, né? Aceita bem a poda. Também é uma planta, é uma grama muito indicada mesmo e fica muito feliz no litoral, viu? Isso aí. E a última é aquela grama bermuda aqui. É uma grama que é muito utilizada em gramado esportivo. Por quê? Porque ela cresce muito rápido, o Edson. Essa grama aqui, para você ter ideia, a gente cuidava de um campo aqui no estádio municipal, e quando ela está bem fertilizada e tem a irrigação automática, né, que molha todo dia, a gente dava 3 cortes por semana nela, cara. Segunda, quarta, sexta, tinha que cortar ela, porque tinha que cortá-la porque ela cresce demais mesmo. Então, essa é a vantagem. Pô, mas dá muito trabalho, mas para gramado esportivo, que sofre ali um pisoteio, muitas vezes com cravo de chuteira, que acaba machucando o gramado, ela se recupera muito rápido. Então, é por isso que ela é usada como gramado esportivo. Ela aceita corte muito baixo, um corte que fica ali em torno de 1 centímetro ali, a bola rola muito bom. Ela tem aquele jogo rápido, né? Porque o que segura a bola, às vezes, é a altura da grama, né? Fica aquele jogo lento. Você toca a bola, ela vai devagar. Então, a grama bermuda, né? Dessa variedade, tem várias espécies de bermudas, ela permite aí uma dinâmica muito boa para jogo. Então, ela é muito preferida realmente para gramado esportivo profissional. Aí, você plantar em casa, você vai ter que podar muito, né, cara? Então, não é uma grama muito usada em gramados residenciais, né? Pensou, o cara tem que cortar todo dia? Pessoal, ela fica muito bonita, mas não dá, pessoal. Que a gente fala mente, o custo-benefício aí não compensa, né? Por isso que a grama mais utilizada para residência, principalmente, é a esmeralda mesmo. Exatamente. Edson, e daí, cara, a gente pode, como você falou, na questão comercial, né? Como que a gente encontra essas mudas disponíveis no mercado? Como é que eu compro grama, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês agora alguns formatos mais tradicionais para a gente se comprar grama. O primeiro é o famoso tapete de grama. Realmente é um tapete, às vezes ele é meio por meio, ou 1,40 m, ou é um rolo de grama também, mas de 2 a 4 tapetes desse você faz 1 m². É uma maneira muito prática de plantar, né, Edson? Eu preferia até quando era em rolo, ela vinha enrolada e realmente você abriu como se fosse um tapete mesmo, né? É muito, muito usual. Só que, devido ao transporte, né, muita quebra, ocupava muito espaço no caminhão, então o pessoal começou agora a fazer só em placa mesmo, fica mais fácil o transporte, eles colocam em pallets ali, né? Já descarrega em pallets na obra, então é muito mais fácil. E tem menos quebra também. Mas é fantástico. Você colocar plantar um gramado com esse tapete aí, é de imediato visual, fica uma coisa muito bonita mesmo. Exato. Uma outra forma também que a gente tem plug, né? Então, vem os plugs de grama, vem nessa bandejinha aqui, e você
pluga ali, geralmente espaçado um do outro, e depois você espera ela crescer, e a grama cresce horizontalmente também, ela acaba se encontrando e fechando o gramado. É um gramado que demora mais para ficar pronto, não é igual o tapete que você coloca, embora você não possa já ficar pisando nele, mas você tem aquela sensação de gramado já pronto, né? Pelo menos visualmente já está pronto. O plug, ele demanda um tempo para a grama crescer e se encontrar ali, né? Começar a crescer. Então dá mais trabalho. Você tem que controlar ervas daninhas nesse meio tempo, porém você vai economizar no preço. Se você às vezes tem grandes áreas a serem gramadas, o plug te permite isso, né, cara? Você gasta infinitamente menos do que plantando grama com tapete, né? Você plantaria como se fosse um plantio de uma forração, de um amendoim, por exemplo, né? Então você tira disso aqui e planta. Aí, no caso, você tira. Ele já puxa pelo cabelinho dele ali, né? Já sai inteirinho, como está do lado ali, você abre o berço, já coloca dentro ali e fechou. Então, realmente, é mais questão de economia, de dinheiro, vamos dizer, né? E também, se você não tiver muita aquela pressa imediata do fechamento rápido, então o plug é uma coisa bem usual também. Certo. Ué, e antes da gente começar a falar rapidamente como que a gente prepara, né, o solo para fazer esse plantio, eu queria trazer aqui algumas outras espécies que a gente chama de grama, mas não são gramas, que é para não confundir a galera. Então vamos lá. Essa aqui é aquela muito comum chamada grama amendoim. Aqui ela está plantada no talude, ela também pode ser plantada em taludes. Ela chama de grama, mas não é grama, tá bom? Ela não aceita aquele pisoteio contínuo, que igual a grama aceita. Eventuais pisoteios ela aguenta, né, Carica? É uma planta que cresce bem rápido também, né, Evandro? Então ela se alastra bem. Tendo água e tendo sol para ela, ela vai embora. Desenvolve muito bem mesmo. Mas, de fato, apesar de o pessoal chamar de grama amendoim, não é grama, tá, pessoal? Exato. Essa aqui é a grama preta. De um lado aqui a gente tem a grama esmeralda, né? Mas essa mais altinha aqui, que parece uma cebolinha, é a grama preta. É uma grama bem bacana, perene, não precisa podar, dura muito tempo e é uma grama que suporta assim áreas bem sombreadas. Essa aqui sim, essa aqui você pode trabalhar com ela, né? Fica bonito, né, Edson? Dá um contraste bacana, né? Só que ela não é nem grama e nem preta. É verdade. Aqui a gente chama também ela de pelo de urso. Aqui em São Paulo é conhecido como pelo de urso também, essa grama. Olha que legal, não sabia dessa. Bacana. Essa aqui é a grama azul. Essa que você está vendo aqui do lado direito da tela, né? Então, a grama azul, Festuca sativa, também é chamada de grama, ela é originária lá do México, mas também não é grama. Então, fica mais um exemplo aqui que às vezes fala, tem grama azul, né? O vendedor fala para você, mas não é grama, ela é tida, só o nome popular que é tido de grama azul, né? É muito bonito, só que a durabilidade dela é pequena também, né, Wanda? Ela é utilizada mais em ambientes rochosos, de pedras, essas coisas, jardim mais desértico, né? Mas ela mesmo a durabilidade dela não é tão grande como quanto as outras anteriores aí. Exato. E aí, cara, vamos falar um pouquinho do preparo do solo, né? Então, uma coisa. Evandro, só uma coisa, desculpa te cortar, Diga né? lá, diga lá, diga lá. Preciso dizer também, pessoal, que a grama existe sementes de grama também, tá? Ela é plantada em sementes também. Aqui no Brasil não é muito usual, por quê? Porque são sementes importadas. Então o preço acaba não compensando, né, o plantio, por causa da demora e tudo, e muitas não vingam por causa da temperatura até e tudo, né? Então, mas só vocês ficarem sabendo que existe também a grama em semente, tá? E a grama em semente, ela também precisa de uma tecnologia de plantio, porque você vai preparar o solo, fertilizar, deixar ele todo soltinho, semear e começar a molhar. O mato vai crescer também. E aí você precisa controlar com herbicidas seletivos. Então, não é todo mundo que consegue fazer esse plantio de forma adequada, né? Tem que ser bem técnico, bem profissional para fazer. Aqui no Brasil é usada a base hidrossemeadura, né? Que é aquela que você coloca junto com a água e tipo um jato. É um jato com a água, com a semente junto, que vai jogando junto nos taludes, somente muito em beira de estrada, né? Que você vai plantando essas sementes e dali vai sair na grama. Então, ela é mais usual na hidrossemeadura. Certo. Edson, mas vamos falar um pouquinho agora. A função do gramado, então, ele é proteger, recobrir o solo, principalmente proteger de erosões, e você não conseguiria fazer um jardim, vou plantar só flores, né? Plantar em todas as áreas só flores. Para você ter acesso nessas flores, fazer uma manutenção, tirar um mato, podar alguma coisa, você acabaria pisando sobre as flores. Então, você tem que ter algumas áreas
de pisoteio, de trânsito no jardim, que são ocupados por caminhos, por pedriscos ou gramados. Então, a função do gramado também é bem essa, né? Dar um acabamento ali e ter áreas de infiltração, áreas não impermeáveis. Então, ele é considerado uma área não permeável. Quando você for fazer sua casa, você sabe que você tem que, junto à prefeitura, né, Carica, tem que deixar lá uma área não impermeável, tem que ser área permeável. E a grama te oferece isso daí. E aí, Carioca, vamos ver também a questão de preparo do solo, então. O que você acha aí de preparo de solo aí? O que você indica para preparar um bom solo para o gramado? Vamos lá, isso aí, pessoal. Na hora que colocar, você tem que ter cuidado que não pode ser aquela terra esturricada, aquela terra seca e dura, né? Às vezes o pessoal tem que colocar, você está colocando uma grama e como se fosse em cima de um concreto, ela não vai pegar, né, pessoal? Então, o que você tem que fazer? Você tem que afofar aquele solo, preparar ele, deixar ele mais poroso, né? Acrescentar ali também um pouco de matéria orgânica, um adubo, que é o solo que é a vida da planta, né? Então, o solo tem que estar bem nutrido, bem viva, vamos dizer assim, para a raiz da planta, depois da grama, se desenvolver e entrando mais facilmente para poder se desenvolver ali, né? Então, nada de ser um solo duro, tem que ser um solo bem cuidado, um solo bem tratado ali, mais solto ali, poroso para a planta poder desenvolver, tá, pessoal? Edson, isso aí que você falou é uma coisa muito importante, cara. Eu acredito nessa experiência que a gente tem de anos aí, que o principal problema da grama mal plantada é a compactação do solo. É legal, claro, você também tem que fertilizar, a gente falou aqui, talvez o ideal seria fazer uma análise de solo, para ver o que o seu solo está precisando em termos de nutrientes, fazer a aplicação no corretivo de solo, um calcário, alguma coisa, aplicar uma fonte de fósforo, um fertilizante fosfatado que ajuda no enraizamento, mas a descompactação é primordial, como você bem falou, Carioca. Realmente, se não for bem descompactado o solo, não adianta você adubar, a grama não vai ter condições de enraizar de modo adequado, e se ela não enraiza, ela não cresce. Então, se você quiser ter um gramado bonito, com folhas bonitas, bem verdes, bem desenvoltas, tem que estar o solo descompactado. Então, esse é o seu principal, essa é a principal função que você vai ter que se atentar aí quando for plantar grama, é descompactação do solo. Colocar, às vezes, daí tem a questão do nivelamento também, né, Edson? Você tem que ver para onde vai escoar essa água. A gente falou que a grama ela é permeável, então choveu, ela infiltra. Porém, se chover, por exemplo, 5 dias seguidos, ou menos até, dependendo do volume de chuva, às vezes esse solo fica saturado, ou seja, fica cheio d'água, e a água não infiltra mais. Ela vai começar a escoar por cima do gramado. E aí você tem que destinar ao local correto, né? Fazer o nivelamento na hora do plantio também é muito importante, antes de colocar a grama no chão, deixar o solo nivelado para o lado que você queira, né, Edson? Como se fosse fazer um cimentado, vamos dizer assim. Você tem que deixar o declive para a água poder escorrer para algum canto, né? Porque realmente tende a isso. Ela pode acumular, ela fica ali em cima, aquela água acumulada, além de ficar feia, ela prejudica a grama também. Com o tempo continuando ali assim, ela vai acabar matando a grama também, né? Então é importantíssimo, pessoal, fazer uma declividade, nem que seja de 1 grau, uma coisa bem pouquinha mesmo, que deixe que a água possa escorrer para não ficar acumulada naquele local do gramado ali. Procura ver onde é o caimento natural do terreno, geralmente. Colocar terra onde tem bacias que estão acumulando água, isso é muito importante. Nesse trabalho de nivelamento, que você vai descompactar, depois vai passar um rastelo fino para nivelar, né, o terreno, vai fertilizar esse terreno, como a gente bem falou, e depois você vai dar os caimentos adequados. E aí, Edson, aí a gente pode colocar, aí vamos falar de trabalhar com placa, né, o tapete de grama, a gente coloca o tapete sempre bem coladinho no outro, né, para não deixar espaço. Às vezes o pessoal quer economizar, acaba ficando buraco no gramado. Então, os tapetes têm que ficar bem coladinho mesmo um no outro ali. Você vai colocando um tapete colado ao outro e vem trabalhando, sem ficar pisoteando muito, né, o local de plantio. E uma boa regra depois é fundamental, assim que acaba de plantar, né, Carioca? É isso aí. Água e é importantíssimo, pessoal. Não deixe faltar água, porque senão o seu trabalho todo vai por água abaixo, né? Exatamente, exatamente. Então, a regra é fundamental. Tem uma outra coisa que eu costumo fazer, Edson, após o plantio, e que eu vi que dá muito resultado, que é a compactação superficial do gramado. Então, você acabou de plantar, você bate ali, às vezes a gente tem até uma ferramenta adequada para isso, né? Que é um soquete leve também, para você não compactar de novo o solo, mas é uma plataforma de ferro com cabo, né? Que você consegue bater e vai compactando levemente esse gramado para o tapete de grama assentar melhor na terra.
Quando ele assenta melhor no solo, ele melhora ali o contato do torrão da grama com o solo, e aí o enraizamento é muito maior. Ele estando bem encostadinho ali, consegue absorver água, começar a soltar as pequenas raízes, as radicelas chamadas, né? Para infiltrando ali no solo. Então, essa compactação leve, que você pode fazer com as costas da enxada, né? Da lâmina da enxada, né, Edson? Dá uma batidinha ali, ou com a própria mão, o jardineiro também às vezes vai plantando e vai batendo, e aí vai grudando melhor esse tapete no chão. Isso aí muda demais, pessoal. O resultado é bem diferente. Ele enraiza mais rapidamente, o gramado começa a já crescer rapidamente após o plantio. E a água é fundamental. Nessa época tá legal para fazer isso, hein, Carico? Exatamente. Muita chuva, né? É o ideal, realmente, né? Apesar da lameira, da sujeira que faz, mas é uma época boa com chuva de plantar o seu gramado, sim. É isso aí. Pessoal, é isso. Esse é o primeiro programa. A gente vai fazer um outro programa que vem aí no outro sábado aí, né? Para a gente falar um pouquinho sobre a manutenção do gramado. Pô, já plantei minha grama, ou comprei uma casa que já tem grama, como é que eu cuido desse gramado? Então, fique esperto, se inscreva aqui no canal 2 do Jardim, deixe suas perguntas, sua participação é muito importante também. E a gente se vê em breve, Edson. É isso aí, Evandro. Até breve, pessoal. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Ótima semana, valeu. Momento.